Olá, seja muito bem-vindo ao Renalcast, um videocast original da Renal Clinic produzido pela On Comunicação. Essa é a segunda parte do nosso episódio sobre autismo. Comigo aqui nos estúdios eu tenho a neuropediatra da Renal Clinic, doutora Alessandra Seixas. Seja muito bem-vinda à nossa segunda parte da entrevista. Muito obrigada e um prazer continuar falando sobre o assunto. Doutora, eu queria que a senhora comentasse pra gente um pouco mais sobre a metodologia ABA. O ABA, ele é uma ciência. Então, é uma ciência que já foi muito bem estudada no mundo inteiro. E ela não serve só para o autismo, mas para as questões relacionadas ao TEA, sem dúvida nenhuma, é a ciência padrão ouro. E ela é muito importante, porque como nós já comentamos anteriormente, essa avaliação desse comportamento, ela tem que ser individual. Eu tenho uma equipe, essa equipe, ela tem que estar integrada. Isso é uma coisa que eu falo para todo pai e toda mãe que me procura, cujo filho tem autismo. Porque muitas das vezes eles fazem fono num canto, como ontem mesmo atendi uma criança numa situação dessa, faz TO num canto. E essas duas especialistas, elas não se conversam. Aí, a chance de eu ter, o upgrade aí nesse meu desenvolvimento, reduz muito. Por quê? Porque não há uma ponte entre esses terapeutas. Eu faço uma coisa, ela faz outra, mas o que de fato essa criança necessita? Não adianta. Aí a mãe falou assim para mim, mas doutora, melhorou a fala, a senhora não percebeu? Eu digo, sim, verdade, você está estimulando. Você está dando um estímulo para essa criança. Ótimo. Mas não um estímulo necessário, suficiente e com pessoas especializadas em ABA. Esse é o grande X da questão. Não adianta eu fazer estimulação com várias pessoas soltas. Porque o que nós conversamos na aula anterior, que eu preciso conhecer o meu paciente para entender qual a necessidade dessa criança e traçar planos para melhorar aquele sintoma, aquele sinal. E isso tudo sob uma supervisão de uma pessoa que também é responsável por todo o grupo. Ela conversa com todos os especialistas e em cada situação, cada especialidade, ele vai falar o que observou. E eles pontuam, eles acabam concordando com uma necessidade única daquele momento. Não é que aquela criança não tenha outras necessidades, mas o que acaba predominando naquela criança, aquilo que mais chama a atenção, aquilo que a gente precisa realmente intervir para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a sua interação social, para melhorar a comunicação. Então, a equipe, ela tem que estar muito afinada. Ela tem que ser uma equipe coesa e que esteja trabalhando em prol daquela criança. Não que quem faz uma avaliação aqui ou ali não está preocupado, não é isso. Mas é que há necessidade da equipe interagir, conversar, avaliar os resultados dessa terapia. Traçamos tal metodologia para essa criança. Foi bom? Qual foi o fruto de tudo isso? Então, por isso que é importante a ciência ABA para o autismo. Porque esses profissionais estão trabalhando em conjunto. Eles se conversam, eles se comunicam. E isso facilita a leitura daquele meu pacientinho. Eu achei muito interessante essa questão quando a senhora fala profissionais. Sim. Né? Então, além de ter, a senhora comentou, né, a necessidade de que eles conversem, tem aí essa pluralidade, Sim, né? claro. São multiprofissionais. Qual a importância de tê-los na questão do acompanhamento de uma pessoa com TEA, por exemplo? É fundamental esse profissional ter qualificação. Saber o que está fazendo, aplicar, ser formado e aplicar a metodologia de forma eficiente.
porque senão eu não vou ter os ganhos que eu espero. E a gente sabe que a terapia ABA, na verdade, é assim, o autista ele tem direitos, né? Então, todo paciente com autismo tem direito à estimulação precoce com a ciência ABA. Mas, na prática, a gente sabe que ainda está longe de se tornar uma realidade que abrace todo paciente com autismo. Então, muitas das vezes, onera a família. Por isso que é importante esse grupo existir no SUS, por exemplo, em algumas clínicas que podem oferecer esse tipo de terapia, mas que também esses pais sejam formados, orientados para fazer essa estimulação também em casa. Claro, de uma forma não tão profissional, né? Quanto aquela pessoa que estudou a ciência ABA. Mas ajuda a ter uma continuidade sim, dentro isso no mesmo, lar, né? isso. Mas que a criança não fique só recebendo aquele estímulo naquele momento, mas que em casa aquela família, o cuidador responsável pelaquela criança também receba esse preparo para poder saber como continuar essa estimulação em casa. Porque a estimulação não é só em 1 hora na sessão da fono, 3 vezes por semana. Ela é todo dia, a todo instante. Porque a gente já falou do tempo. Então, o tempo, ele realmente vale ouro. Eu não posso perder tempo com essa criança. Então, eu preciso fazer de tudo para resgatar o mais rápido possível essa melhora no desenvolvimento dela. Entendeu? Doutora, eu queria, para a gente encerrar esse nosso a segunda parte Sim. do nosso videocast, eu queria que a senhora comentasse para a gente de que maneira a escola pode se preparar para receber esses alunos com TEA, de que maneira elas podem prestar algum tipo de suporte e que ajude, né, na evolução nesse tratamento dessa criança. Eu vou até um pouco além, né? Não seriam só as escolas, as universidades também. Porque o meu paciente que hoje tem 5 anos, ele vai entrar numa faculdade com 20, ele vai fazer parte, né, do meio acadêmico. Então, todos nós precisamos estar habilitados, precisamos receber treinamento para poder identificar, para entender o que é uma crise, buscar o que desencadeou a crise daquela criança naquele momento. Porque muitas das vezes, dentro do ambiente escolar, por exemplo, você tem 30 crianças numa sala de aula. Eles têm uma questão sensorial muito, muito, muito aguçada. Então, eles ouvem frequências assim, muito baixas. Então, o barulho incomoda muito. Às vezes eu tomo medidas, né, para identificar que aquilo está incomodando aquela criança. E eu tenho o quê? Uma criança mais tranquila, que está disposta a receber a orientação naquele momento. Então, o treinamento das pessoas que lidam com as crianças com autismo é fundamental. E esse treinamento é o quê? Saber identificar sinais e sintomas que podem sugerir o autismo. Se preparar o ambiente. Existem lugares onde a sirene, na hora do recreio, ela já foi substituída. Porque aquela sirene, né, aquela intensidade de som muito alto, acaba sufocando, deixando aquela criança extremamente agitada. E elas levam a mãozinha no ouvido porque aquilo é um sofrimento para eles. Eu posso oferecer, por exemplo, abafadores. É uma medida super eficaz, porque ela vai reduzir muito aquele ruído que vai chegar naquele ouvido. Então, educação. A palavra para a tua pergunta, a resposta, aliás, para a tua pergunta é essa. Educação. Precisamos educar professor, o atendente da cantina, o porteiro, fazer essa conscientização dentro da sala de aula com os alunos. Eu não ensino meu filho a se compadecer com a dor do outro, senão eu deveria. Porque isso faz parte também do acolhimento, não só do autismo, mas de crianças com síndrome de Down, por exemplo, de crianças com paralisia cerebral, aquilo que a gente sempre ouve, né? Empatia. Então, educação, empatia, e a escola oferecer aquele tutor pedagógico, se necessário, não é porque é autista que obrigatoriamente eu vou precisar de um tutor pedagógico.
Oferecer aquele terapeuta dentro da escola, porque isso faz muita diferença na evolução do paciente com autismo. Então, o preparo começa desde da educação dentro da escola até a esses tutores, presentes ou não, e a questão do ambiente também. Se eu sei que o meu autista, ele, quando está em crise, ele se regula correndo, acontece. Eu preciso ter um espaço para essa criança correr. Às vezes ele corre, se tranquiliza e volta para a sala de aula. Mas ele vai correr sozinho? Não. Eu preciso que alguém olhe para que a gente se evite um acidente dentro da sala de aula, né? Então, o cuidado é um outro passo fundamental. E o cuidado remete sempre ao amor, a saber que você pode passar por uma situação como aquela. Ah, não eu, mas o meu parente, o meu vizinho, o meu amigo. Por que não acolher, né? Custa nada você olhar para aquela criança e você perceber que o acolhimento é muito mais do que um simples abraço no corpo. É um abraço na alma, na existência daquele ser, que muitas vezes não sabe e não entende o que acontece. Então, assim, a escola tem um papel muito importante quando se trata de autismo. Ela é nossa parceira da família. Porque a criança que está no período regular passa 4 horas. Tem criança que está em período integral. Então, muitas das vezes, pois ela está mais tempo dentro da escola do que em casa. Então, se não tiver uma pessoa ali que esteja disposta, preparada, que receba orientação para lidar com o meu paciente com autismo, como é que eu vou ajudar? Outra coisa que eu queria comentar também a respeito é porque assim, a senhora falou que não existe um exame específico, né, para diagnosticar o autismo. E a senhora também disse que é um diagnóstico desafiador. Muito. Devido às nuances. O nível e aí, devido à sutileza. Sim, e aí o que eu ia comentar a respeito é que hoje, com a internet, surgem diversos tipos de testes rápidos, saiba agora. E aí eu acho bacana falar sobre isso. Tá. Tem uma neuropediatra que está dizendo que o nível 1 de suporte, ele é desafiador, que precisa de uma série de enfim, uma consulta, um acompanhamento para poder ter um diagnóstico correto. Sim. Assim, vai na contramão, né, de que a maioria das pessoas pensa que, não, faz um teste rápido, internet, joga nas redes de busca, no Google, e que tu vai saber se tem ou não tem, né? Na verdade, quando eu te falo que o nível 1 ele é desafiador, ele é mesmo. Eu já vi várias crianças com diagnóstico do nível 1 com 7, 8, 9, 10, 12 anos de idade. Ah, não, é mania dele. Ele é tímido. Então, a gente sempre busca, sempre tem alguma coisinha para tentar justificar o que é o diferente do meu filho. Esses testes existem sim, mas o que a gente tem que fazer? Uma avaliação com qualidade. Para isso, eu sempre tenho do lado, que é uma pessoa que ajuda muito a gente, que é um profissional chamado neuropsicólogo. Ela é formada e ela estudou para aplicar determinadas escalas nessas crianças, que podem sugerir um TEA, um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, que pode sugerir um quadro depressivo, um quadro psicótico. Então, muito cuidado. Eu brinco que o Dr. Google, ele é muito bom, mas ele também pode ser muito ruim. Então, nada melhor do que procurar uma pessoa especializada, de preferência muito experiente, porque essa leitura que a gente faz da criança não é só dos livros, né? Os livros, claro, eles são fundamentais. A gente tem que ter argumento científico para indicar, por exemplo, uma terapia ABA. Você tem que saber que aquilo funciona, né? Mas a gente precisa também ter aquele olhar que o profissional que está acostumado a lidar com a criança tem.
experiência, né? A experiência ajuda muito, sem total dúvida diferença. nenhuma. Funciona também, falando um pouco da minha área, que é o marketing, Sim. também é a mesma coisa. Então a gente tem diversas literaturas, livros, atividades, coisas, mas a gente só vai saber o que é realmente o marketing no dia a dia. Quando a gente vai... E a mesma coisa a questão das demais profissões, né? Então certamente. o arcabouço que a gente traz, a experiência do dia a dia faz toda a diferença. Sem dúvida. Eu vou te falar uma coisa. Eu amo o que eu faço. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Deus me colocou nesse mundo para ser médica. Mas todo dia... Qual é a vantagem dessa medicina? É que todo dia a gente aprende. Não existe um dia que você não tenha um aprendizado dentro da medicina. Isso é fantástico. Porque isso te amplia os horizontes, né? Então você olha, já com o olhar, né, mais maduro, diferenciado, porque você tem esse aprendizado diário. Então isso vale muito a pena. E eu sou suspeita para falar, né? Porque eu adoro o que eu faço. Então... quando a gente faz o que ama, né? Amo muito, de verdade. Eu gosto muito de ser médica. Eu acho que eu não ia conseguir me enquadrar em nenhuma outra profissão. Perfeito. Tá? Doutora... Agora, eu queria também abordar alguns mitos que eu acho importante no autismo. Então, a gente acabou de passar por uma pandemia, né? Quem não ficou com medo? Todo mundo, né? Eu, você e o mundo inteiro. Medo de morrer. Vírus novo, extremamente agressivo, e que a gente ainda tem uma coisinha chamada síndrome pós-Covid, que é desafiadora. E, acima de tudo, assim, a gente não tinha, na época, como se proteger, de fato. Claro, a não ser usando a máscara, evitar aglomerações, né? Sem dúvida nenhuma. Mas aí apareceu a vacina. E foi muito legal ter vivido essa experiência, assim como médica da vacina. Por quê? Porque a gente tem algumas doenças que a gente está esperando vacinas há anos, como, por exemplo, a da dengue agora. E que agora, graças a Deus, é um fato. E, de repente, a vacina contra o Covid foi rápida. Foi rápida, sim. Menos de um ano. Foi muito rápida. Menos de um ano. Então, algumas pessoas não acreditaram na vacinação. Porque, isso aí, de repente, não foi testado, o quanto deveria ter sido feito. Será que essa vacina não vai causar algum dano para o meu organismo? Será que vale a pena eu vacinar? Sim. E eu te falo isso para a vacina do Covid e para todas as vacinas da quadra infantil. Vacinação não causa autismo. Isso é um mito, gente. Isso é um mito. Assim como a própria pandemia, não foi ela responsável, não é ela causadora desse boom que nós tivemos agora de TEA, de autismo. Então, essa vacina, ela protege a criança. Ela precisa receber essa vacinação. A gente tem um quadro, né? Um calendário de vacinação. Então, ali você tem a idade da criança e a vacina que ela tem que receber. Pais, eu falo assim, pelo amor de Deus, vacinem. Porque nós não temos só o Covid. A gente tem o sarampo, por exemplo. Ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabe, que o sarampo pode dar uma doença no cérebro, chamada panencefalite esclerosante subaguda do sarampo, e que mata. Ninguém sabe, por exemplo, que a catapora pode também ir para o cérebro e dar uma coisa chamada encefalite. Então, a gente precisa ter essa noção de como a vacinação ela é importante e fundamental. Então, é uma coisa assim que a gente precisa colocar aqui, porque muitos pais deixaram de vacinar. O Brasil, nosso país, graças a Deus, ele até tem uma boa aderência às campanhas de vacinação. Ainda não é algo assim, nossa, né? Alcançamos 100% das crianças, né? Infelizmente, não chegamos nesse patamar. Mas alguns países da Europa, como a Inglaterra, deixaram de vacinar. Por conta de alguns médicos e cientistas que colocaram trabalhos que, na verdade, não tinham fundamento nenhum. Mas alguém falou. Esse alguém que fala, é impressionante como aquela fala ganha um poder, né? E você acaba atraindo um público muito grande, que às vezes também tem medo e concorda com aquela fala. Então, é um mito, gente. Vacinas não causam TEA, não causam autismo. Tá?
A senhora falou sobre esse boom, né, na questão do diagnóstico, né, do TEA, e eu queria que a senhora comentasse a respeito o que pode estar relacionado a essa alta de diagnósticos do transtorno do espectro autista. Isso aí, com muita clareza, eu vou te falar que, graças a Deus, é informação. Nada como um aprendizado e uma informação com coerência e procedente. Então, vou te falar o que aconteceu comigo recentemente. Eu atendi uma criança, né? E logo depois, quem foi na consulta foi a mãe e a avó. Logo depois, o pai foi à consulta. Aí a secretária veio, doutora Alê, tem um rapaz aí, só que ele é adulto, né? Porque eu sou médica de criança, né? Mas a gente atende até 18, teoricamente a pediatria vai até 21 anos, né? Só que por vergonha eles não passam mais com a gente, né? Mas tudo bem. E aí ela falou assim, tem um pai aí que quer passar com a senhora. Ele veio para fazer uma consulta com a senhora. Aí eu disse, mas você falou que eu sou neurologista infantil? Falei, mas ele disse que era com a senhora mesmo. Qual a idade dele? 33. Aí eu, 33? Nossa. Eu falei assim, tudo bem, né? Vamos agendar, deixa de vir. Resumindo, o que aconteceu, ele também era autista. Era o pai do meu paciente, ele só não me falou que eu já tinha visto o filho dele. Ele começou a conversar comigo e disse, olha, você é um adulto que tem aqui agora, só agora, com 33 anos de idade, está recebendo o diagnóstico de autismo. Aí ele me olhou e falou assim, doutora, eu queria ouvir da sua boca, porque eu sofro com isso há todos esses anos. O meu pai não me entendia e ele me batia por isso. Na escola, eu era aquele que todo mundo queria bater, empurrar. Então eu sofro a minha vida inteira. Mas antes de procurar, como a senhora atendeu meu filho, aí ele falou que eu tinha atendido o filho dele, e a senhora pediu uma coisa chamada avaliação neuropsicológica para ele fazer. Eu fui fazer também, doutora, e eu trouxe para a senhora ler. E a colega também achou que tudo que ele estava se queixando, né, que todos os sintomas e sinais que ele apresentava, eram sugestivos também de um autismo. Então, o que aconteceu hoje? A gente está rodeado de informação. A gente só não aprende se a gente não quiser. A gente vive num mundo que, graças a Deus, hoje em dia é globalizado. Aconteceu uma guerra lá no Irã. Hoje, em 1 minuto, eu já estou sabendo o que está rolando. Porque a gente tem esse acesso rápido à informação. Não é verdade? E com isso, muitas pessoas, muitos pais de autista começaram a se ver nos seus próprios filhos. É impressionante como isso é verdade. Eu não tenho nenhum nem 5, eu tenho alguns. Que o pai começou a perceber, nossa, eu também era assim. E a gente brinca, que apesar deles não terem tido toda aquela estimulação, né? Por exemplo, que a psicoterapia oferece, eles sobreviveram. Então, nessa hora eu falo para eles, olha, você é um sobrevivente, você está de parabéns. Se você acreditar em Deus, agradeça a Deus porque você sobreviveu a tudo isso, porque não é fácil. Por que você acha que as pessoas chegam, né, ao suicídio? Porque é um esgotamento emocional que tá ali, ó. Ai, tá máximo. E você não consegue lidar com toda aquela angústia que você sente no peito. Então, sem dúvida nenhuma, né? Respondendo agora com muita clareza, a informação. A informação sobre o que é, os critérios, sinais, sintomas que eu posso observar naquela pessoa e que podem me dar uma indicação de autismo. Mas eu acho que ficou claro, né? Ficou. Prejudica muito, sem dúvida. Ah, doutora, tem mais 2 questões, dentre tantas, né? Mas 2 questões que eu queria que a gente esclarecesse. A senhora falou dos níveis de suporte, né? Níveis 1, 2 e 3. Né? Eu queria que a senhora caracterizasse para a gente
Eu sei que tem diversas nuances, Sim. mas de que maneira a gente consegue identificar e diferenciar esses níveis? Vou começar pelo nível 3. O nível 3 é o nível que mais exige uma abordagem terapêutica urgente, que é aquele paciente não verbal, aquele que não fala nada, aquele que tem os sintomas e sinais do TEA de uma forma muito mais exageradas. É aquele que o contato social não existe, ele está assim, alheio ao meio. Existe o contato dentro do núcleo familiar, onde ele aceita um carinho, onde a mãe consegue entender o que é aquela birra, o que é aquele choro, aquele desconforto, porque até isso o familiar ele tem que ser treinado. Ele precisa aprender a observar o que cada gesto, que qualquer som do seu filho quer dizer. Se aquele choro é desconforto, se é com fome, se quer só um aconchego. O nível 2 tem também esse prejuízo da fala. E é aquela criança que tem uma estereotipia assim, muito mais acentuada, digamos assim. O nível 1 é a questão social e de comunicação, que acaba predominando. De uma forma assim simplificada, mais ou menos assim, para a gente deixar, para tentar entender. Então, quanto maior o nível, mais suporte terapêutico eu preciso oferecer para essa criança. Sem dúvida. Então, a gente tem a metodologia ABA, que a gente está comentando agora, e é um método assim. O ABA, ela é uma avaliação do comportamento daquela criança. E ela tem que ser individualizada, porque cada criança vai ter uma necessidade. Eu posso ter uma criança que tem uma necessidade de manter o contato visual. Então, a equipe terapêutica, que é formada em ABA, o psicoterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicomotricista, o psicopedagogo, eles vão trabalhar juntos para poder determinar o que vai ser feito para estimular aquele sinal que aquela criança naquele momento está precisando mais. E geralmente a gente tem uma pessoa responsável por esses grupos, então eles traçam uma meta. Por isso que a gente fala que a estimulação ela precisa ser individual. Então, tracei o que me chama mais atenção, o que tem que ser melhorado, tracei um plano terapêutico para aquela criança, eu vou oferecer esse tratamento para essa criança. E aí a gente vai falar em horas de terapia. O ideal é quanto mais horas essa criança receber de terapia, melhor. Porque melhores serão os resultados e às vezes num tempo bem mais rápido do que a gente imagina. Então, os níveis, eles determinam justamente isso. O quanto de investimento em terapia eu vou ter que oferecer para essa criança. Mas lembrando que a criança tem que estar bem adaptada ao terapeuta, ao ambiente. A família muda radicalmente os seus horários e a vida dela para poder oferecer a terapia para a criança. Então, os níveis, nível 3, se eu conseguir fazer 40 horas de ABA por semana, show! Mas cada criança vai ter uma necessidade. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Não é porque o nível 3 faz 50 horas de ABA que o nível 1 vai precisar de 50 horas de ABA. Cada uma tem uma necessidade. Por isso que a avaliação ela é individual. Aí a gente entra numa outra questão. Porque você falou em níveis. Essas crianças estão inseridas numa sociedade. E elas vão para a escola. Então, na escola, eu tenho uma criança que necessita de uma intervenção terapêutica pelo autismo. Então, eu preciso ter um tutor, eu preciso ter uma pessoa que faça essa estimulação dentro da sala de aula, que consiga entender os sinais e sintomas que essa criança está apresentando para poder comunicar com equipes que fazem essa estimulação, essa equipe multi, né, que faz essa estimulação e traçar um plano terapêutico para a gente poder melhorar o que aquela criança está necessitando naquele momento. Então, a escola ela vai precisar oferecer essa pessoa.
que tenha um mínimo de habilidade para poder entender, compreender, saber o que é o método ABA, para poder conversar com a equipe que cuida dele. Então, a gente precisa ter um terapeuta dentro da escola. Isso é fundamental. Assim como também, a gente pode ter um tutor pedagógico. Porque eu sei que o autismo, eu posso ter um comprometimento intelectual. A gente vê muita criança com um QI acima do esperado, sem dúvida nenhuma. Mas a maioria das crianças tem um coeficiente de inteligência abaixo do esperado. Então, eu vou precisar também ter um tutor pedagógico para ela. Porque eu vou precisar lançar mão de ações que facilitem o aprendizado daquela criança. Entendeu? Então, quando a gente fala de autismo, você vê dentro de casa, no parquinho, na praia, na escola, no consultório médico, no consultório dos terapeutas. Então, a gente tem que ter uma inclusão social dessa criança. Isso é fundamental. Mas não é só incluir, levar para a escola. Tem que ter esse olhar sobre essa necessidade que essa criança tem. Entendeu? Eu gostaria de agradecer muito, muito, Ai, muito. que bom. A gente vai chegando ao final desse segundo episódio falando sobre autismo. Foram 2 episódios cheios de informações, de conversa, de um bate-papo super bacana. Sim. E eu já estendo o convite para que a senhora retorne outras vezes, para que a gente lance luz a diversos outros assuntos também, da neuropediatria, do próprio autismo, que é um universo. A gente pode passar aqui 8 episódios e a gente não vai esgotar sobre esse assunto. E eu já lhe convido para retornar outras vezes aqui com a gente. Convite aceito. Tá bom? Porque quando se fala assim de tratamento, eu não tenho só a ciência ABA. Eu tenho outras situações que eu posso lançar mão também, que já tem assim uma documentação científica que está engatinhando e que eu, assim, do ponto de vista assim, prático, já vi alguns resultados. Então, a gente ainda tem muita coisa para conversar de autismo, perfeito, tá? Mas muito obrigada pelo espaço. Eu acho que aprender nunca é demais. E em qualquer nível, né? Eu acho que essa coisa da troca, né, de experiência, a troca de aprendizado, ela é muito válida para o nosso dia a dia e para tudo. Não só para o meu filho que tem autismo, para o filho do vizinho que tem atraso de desenvolvimento, mas para a gente crescer como ser humano e a gente entender que talvez o dia que a gente entender, né, na verdade, que a tua dor também pode ser minha, e a gente começar a caminhar de mão dada, eu acho que aí sim a gente vai ter um mundo melhor, como a gente falou em outra ocasião, tá? Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Doutora, só para a gente reforçar, como é que as pessoas podem lhe encontrar, onde elas podem marcar uma consulta, uma avaliação, as pessoas que estão nos assistindo? Aqui em Belém, eu atendo na Renal Clinic. Se não me falha a memória, o endereço é Bernaldo Couto 549. Só dar uma passadinha lá, ligar no WhatsApp, marcar uma consulta. Se eu puder ajudar, estou à disposição. Perfeito, obrigada. Doutora. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai encerrando o nosso episódio por aqui. Eu agradeço a vocês, mas antes, gostaria de convidá-los a seguir a Renal Clinic no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube e no TikTok. Até a próxima semana.